Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Nós recebemos aqui uma questão do Prakash e nós vamos tentar aqui elucidar juntos, né? Trabalhar junto com o tema para ver se nós chegamos a uma boa conclusão para essa questão. Saudações, caros Mohini e Ananda. Em resposta à sua postagem de ontem, onde há uma referência do ponto de surgimento do ego em resposta à questão de onde, tomo a liberdade de enviar uma parte de texto do capítulo 7 do livro The Path of Shri Ramana, de Shri Sadhuon. Tradução para o português, Ana Lúcia Fonte. Revisão da tradução, Niraj. Pode gerar dúvidas para um certo número de devotos de Bhagavan, por isso gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito. O Ladu Narpadu, 40 versos sobre a existência, verso 16. Assim diz Shri Bhagavan. Portanto, investigar de onde sou eu é o mesmo que investigar de onde é o ego. A questão de onde sou eu será aplicável somente ao surgimento do ego, que é condicionado pelo tempo e pelo espaço. Shri Bhagavan espera que compreendamos que o significado do termo de onde ou de que lugar é do que. Quando tomado nesse sentido, ao invés de um lugar ou tempo surgindo como uma resposta, apenas a autoexistência, nós, a coisa, o tempo e o espaço aparentemente existem em nós, o eu real, mas nós não estamos neles nem somos limitados por eles. A experiência do Gnani é somente eu sou, e não eu estou em todos os lugares e em todos os tempos. Se, por outro lado, nós anteciparmos um lugar como uma resposta à pergunta de onde, um lugar, condicionado pelo tempo e pelo espaço, será experimentado dentro do corpo, 2 dedos a partir do centro para o lado direito do peito, como dito no Ladu Narpadu Anubandham. Suplemento aos 40 versos sobre a existência, verso 18. Contudo, essa não é a experiência última ou absoluta, porque Shri Bhagavan afirmou categoricamente que o coração, Hridayam, é verdadeiramente a autoconsciência, que é sem tempo, sem espaço, sem nome e sem forma. Aquele que pensa que o eu real, ou o coração, está dentro do corpo insenciente, enquanto que, na verdade, o corpo está dentro do eu real, é como aquele que pensa que a tela, que é o suporte das imagens de cinema, está contida dentro das imagens. Ekatma Panchakam, 5 versos sobre o eu real, verso 3. Encontrar um lugar no corpo como sendo o ponto de surgimento do ego, em resposta à questão de onde, não é o objetivo dos ensinamentos de Shri Bhagavan, nem é este o fruto a ser obtido pela prática da autoinquirição. Shri Bhagavan declarou claramente o objetivo de seus ensinamentos e o fruto a ser ganho pela busca do local de surgimento do ego, como segue. Quando buscado dentro, qual é o lugar de onde ele surge como eu, o ego, morrerá. Isso é a autoinquirição, Gnanavichara, o Padesha Ondyar, a essência da instrução, verso 19.
Portanto, o resultado que é visado por esta busca do local de surgimento do ego é a aniquilação deste ego e não uma experiência de um lugar no corpo. É somente em resposta às pessoas imaturas que, incapazes mesmo de ter uma compreensão intelectual Parokshagnana sobre a natureza do eu real, que brilha sozinho como a coisa não dual, não limitada por, na verdade, absolutamente não conectada com tempo e espaço, não limitada mesmo pela forma. O absoluto Brahman está em todo lugar. O absoluto está em todos os tempos. O absoluto é todas as coisas. Sempre levantam a questão: onde é a sede do eu real no corpo? Que as escrituras e algumas vezes até mesmo Sri Bhagavan tiveram que dizer: 2 dedos para a direita, a partir do centro do peito, é o coração. É importante ressalvar que o lugar do coração, 2 dedos para a direita a partir do centro do peito, não está incluído no Uladu Narpadu, os 40 versos principais, onde são dados os ensinamentos originais e diretos de Sri Bhagavan, mas somente no Uladu Narpadu Anubandham, os 40 versos suplementares. Já que essa é meramente uma das verdades diluídas que as escrituras condescendentemente deram a esse lugar coração, Hridaya Stanam. Não é a realidade última ou absoluta. O leitor pode aqui se referir ao Maharish's Gospel, livro 2, capítulo 4. O coração é o eu real. Se isso for relevante, pode integrar numa próxima postagem para a Sangha. Grato. Esta é uma questão profundíssima. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que o tema, o centro do coração, onde Bhagavan nos revela que está 2 dedos à direita no peito, a partir do centro do peito, é um tema demasiadamente polêmico. Acredito eu que 2 temas são extremamente polêmicos na Upadesha, na instrução espiritual de Bhagavan. O primeiro é quando Bhagavan nos afirma: nada existe, nem nunca existiu. Não é? Quando ele entra no escopo do Ajadavada, ou seja, nada veio de fato à existência. Quando é comparado este mundo que nós experimentamos como um mundo de sonho. Então isso, por vezes, traz para as pessoas questões. Obviamente, esse tema ele se desdobra em vários outros, como, por exemplo, reencarnação, karma, a destruição da mente, etc. Com certeza esse é um campo de muita polêmica e de muitas dúvidas. E o outro é o do coração espiritual, que também trouxe muito debate. Até hoje, entre os devotos, a gente vê que o tema suscita dúvidas, questões e algumas especulações. Mas o fato é que, sem querer desonrar a memória de nenhum dos grandes devotos, mas eu sinto que existe uma certa incompreensão a respeito deste tema, porque ele não é de modo algum intelectual. Ele não pertence ao campo da especulação. Quando Bhagavan diz que o coração espiritual está 2 dedos ao lado direito do peito, ora, por que ele faz uma menção tão específica, até mesmo milimétrica? Se isso não fosse algo que pudesse ser experimentado diretamente, Bhagavan não teria dito onde é de uma forma tão precisa.
precisão da fala de Bhagwan é porque é experimentado assim. É experimentado 2 dedos ao lado direito do peito. É como alguém te dizer, olha, acima do lábio superior está o buço, que fica abaixo do nariz. Ou 1,5 dedo separa a distância de um olho para o outro, com pequenas variações. Mas Bhagwan não deu nem variações. Ele disse, o centro do coração espiritual é experimentado 2 dedos ao lado direito do peito. Essa precisão, per si, não está dizendo algo para nós? Se este ponto fosse meramente metafórico, simbólico, por que preocupar-se em dizer qual é a distância a partir do osso externo no centro do peito ao lado direito? Precisamente 2 dígitos, 2 dedos. Essa medida dos dedos é uma medida comumente utilizada na linguagem dos antigos sábios indianos que se dedicaram ao estudo das enumerações, ao Samkhya, por exemplo, e também de onde nasce, em grande parte, o conhecimento ayurvédico. Então, a medida que recebe o nome de Anguli e que nós temos na nossa referência ocidental como sendo o polegar ou a polegada, é uma medida, de certa forma, quase que universal. É como se Deus mesmo tivesse colocado no nosso corpo uma representação importante de algo que pode servir para nós como um selo, que seja compreendido por todos e que esteja presente em todos e facilmente seja acessado, o nosso polegar. Então, talvez essa medida ela tenha sido referenciada desta forma como algo que é inerente, conhecido de todos, assim como o Atman, em essência, é inerente, conhecido de todos, porque ele é a origem, ele é o grande experimentador. Ao fazer a pergunta de onde, a sensação de se estar diante de um abismo por não se saber de onde, não como um lugar específico, pode nos levar justamente a um estado de silêncio ou a um estado de desespero. Assim como quando nós estamos sonhando e lá dentro do sonho nós caímos num penhasco, caímos de um penhasco. Essa queda, ela pode tanto nos levar para o despertar e a compreensão de que estávamos sonhando, quanto para um despertar dentro do próprio sonho, onde nós podemos, por exemplo, escolher voar ao invés de cair ou de acordar para o corpo físico. Talvez aqui a pergunta de onde seja semelhante, nos leve a um estado de despertar, que pode tanto nos conduzir para um silêncio profundo e uma compreensão maior a respeito da aparência do mundo, quanto para a localização desta ilusão, desta sensação de existência num lugar, nesse próprio corpo onde nós experimentamos a existência. Nós sabemos que o nosso coração físico está ao lado esquerdo do peito. Se toda a existência fenomênica é
como Shri Bhagavan muitas vezes trouxe, não existente, se tudo isso que nós entendemos como real e palpável é, na verdade, ilusório tanto quanto um sonho, ou como as imagens refletidas numa tela, talvez este espaço que no nosso corpo não faz um par, este espaço oco, vazio do lado direito do peito, possa ser justamente a porta de entrada para esta dimensão que não é intelectual, para esta compreensão que está para além do intelecto, mas que é o próprio estado natural e espontâneo que é o ser. Muitos dos nossos órgãos laterais estão montados em nós, estão configurados em nós aos pares. Nós temos 2 pulmões, nós temos 2 rins, os intestinos tomam todas as laterais, a parte frontal e lateral da região abdominal. Do lado direito temos o fígado, mas do lado esquerdo nós temos o baço e o pâncreas ocupando esses espaços. Eles estão dispostos de uma forma bilateral, ocupando os espaços de forma mais ou menos igual. No entanto, é curioso que o nosso coração físico esteja do lado esquerdo e que do lado direito nós tenhamos um espaço oco, vazio, onde, de acordo com o Ayurveda, nós temos uma grande afluência de nadis. É considerado que este campo é como se fosse o campo realmente energético, central da distribuição de prana em nós. Talvez esta seja uma porta de entrada que do campo físico material possa nos levar a esta outra dimensão que é não física. O fato é que esse tema, sinceramente, nós evitamos tratá-lo à distância, porque o centro do coração espiritual é um ponto de ressonância. Então, quando um buscador entra em contato com um ser verdadeiramente liberado vivo, um Jivamukta, é natural que ele sinta, quer dizer, não quer dizer que todos sentirão, mas é natural que aqueles mais maduros sintam, neste ponto, uma pressão, a presença de sensações que não se justificam por nada. Por exemplo, pressão, dor, vibração, formigamento, choque, enfim, uma variedade incomensurável de sensações. O que nós podemos dizer é que esse ponto de ressonância, ele é similar com a seguinte metáfora. Você tem um ambiente, você chega na sua casa e a sua casa está lavada em água. Tem água por todos os lugares. Qual é o movimento natural que nós fazemos para poder resolver o problema do vazamento? Procurar o ponto de onde esta água está vazando, naturalmente. Uma vez que você encontra esse ponto, você sabe de onde toda a água está vindo. Similarmente, o universo inteiro está vazando de um ponto. Ele é o vazamento de energia de um único ponto. Este ponto é justamente o coração. Bhagavan nos diz que o coração é a fonte de todo o universo. Agora, independente daquilo que Bhagavan nos diz ou não nos diz, há a experiência objetiva, direta, inequívoca. Então, quando Shri Sadhu Om argumenta que a presença do ensinamento a respeito do ponto onde está o centro do coração não está dentro, não está incluída no Ulladu Narpadu, ou seja, nos 40 versos principais, ok? Quando isso é dito, pode nos dar a entender que esta é uma informação desimportante. No entanto, se ela fosse de fato desimportante, ela não estaria no Ulladu Narpadu
Anubandhan, ou seja, nos versos que servem de suplemento aos versos principais. Por que Bhagwan não colocou? Sadhu Om compreende que ele não colocou porque isso não era tão importante, uma vez que o coração não é o centro do lado direito do peito, mas o coração é o próprio Atman. Está correta esta posição de Shri Sadhu Om? Sim, está correta. Assim como também podemos entender que a informação era tão valiosa e importante que Bhagwan escreveu uma segunda obra que complementa a primeira para justamente nos alertar. Lembra que existe esse ponto. Bhagwan afirmou a respeito deste ponto várias vezes. O centro do coração não foi retirado, obliterado, eclipsado dentro dos ensinamentos de Bhagwan. Bhagwan fez uma referência muito preciosa. Quando o sadhaka passa a experimentar o centro do coração, isso significa que moksha está perto. É um termômetro da realização. Agora, inúmeros gyanis de outras sampradayas, de outras linhagens ou outros sábios simplesmente nunca falaram do centro do coração. Inclusive, quando perguntaram para um Gyani bastante famoso dentro do universo do Advaita o que ele achava sobre o ensinamento do centro do coração, olha, é a única coisa com que eu não concordo nos ensinamentos de Shri Ramana Maharishi. O que nos levaria a questionar, será que Shri Ramana Maharishi é uma estrela solitária na constelação de Gyanis a dizer que existe o centro do coração espiritual 2 dedos à direita no peito? Será que ele é o único a afirmar isto porque ele usou isso de forma metafórica? Ou será que outros grandes expositores do Advaita, na verdade, não eram liberados vivos? Eles podem ter alcançado grandes iluminações intelectuais, compreensões espirituais magníficas, mas não necessariamente chegaram na liberação. Perceba, eu não estou dizendo que é assim, mas será que não pode ser assim? Bhagwan diz, o centro do lado direito do peito, o centro do coração, é um sinal de que moksha está perto. Esta é a afirmação de Bhagwan. Numa determinada ocasião, um devoto chegou até Bhagwan e, numa atitude de súplica, implorou: Bhagwan, me dê a sua graça. Bhagwan olhou para ele e disse: você a tem. E naquele momento, o devoto relata que ele sentiu a pressão, uma pressão forte no lado direito do peito, entrando então em êxtase. Mais tarde, se eu não me engano, no outro dia, ele conseguiu voltar até Bhagwan e falar. E aí ele disse: Bhagwan, eu senti uma pressão no lado direito do peito. E Bhagwan disse: é o sinal da aproximação de moksha. Isto tem causas pretéritas, ou seja, práticas de vidas passadas. Agora, você sentiu e deixou de sentir. Quando se tornar contínuo, a realização está concluída. Então, é um tema muito vasto. Sinceramente, que optamos por tratá-lo de forma presencial, justamente para que a gente possa evidenciar a ressonância do centro do coração. Mas isto não quer dizer que nós não estamos de acordo com o que foi apontado por Shri Sadhu Om. Por quê? Porque no Nirvikalpa Samadhi não tem lado direito e lado esquerdo do peito, porque não tem corpo. No Nirvikalpa Samadhi, tudo é o coração. O universo inteiro dança no coração. Só há o coração. Então não tem como você definir direita, esquerda, dentro, fora.
Simplesmente, tudo é um. No Nirvikalpa, sem a consciência corporal, o centro do coração não existe, porque tudo é o coração. No Nirvikalpa, com consciência corporal, o que é chamado Sahaja Nirvikalpa Samadhi, sim, o sábio experimenta o seu corpo e então ele sente o lado direito, como um centro de vibração espiritual, o que é chamado Spanda ou Spurana. E isto não é questão de especulação. É empírico, como a nossa vivência mística. Enfim, deixe-me ver. Nós estamos chegando a meia hora quase de gravação. Acho que a gente pode deixar o tema em aberto. A questão não vai ser necessariamente respondida completamente aqui. Até porque isso tem a ver com a própria colocação de Shri Sadhuon. Só para pegar aqui o gancho, que é assim, a questão de onde não demanda uma resposta intelectual. A questão de onde não é um lugar que vai ser encontrado necessariamente, mas é a porta de aniquilação do ego. Ao realizar a pergunta com inteireza de intenção, pode-se ser levado imediatamente para a fonte, não como uma resposta, assim como nós fazemos as perguntas no nosso cotidiano. No nosso cotidiano, chega alguém em casa e você diz: de onde você vem? A pessoa diz: eu estou vindo de Manaus, eu estou vindo do Paraguai, enfim. Esta pergunta realizada dentro do Atman Vichara não necessariamente nos leva, ela tem o potencial energético, ela tem essa força vibratória de nos conduzir direto de volta à fonte. Então, acho que nós podemos deixar realmente a pergunta, esse espaço para que essa força vibratória de atração nos leve de volta à fonte, cada um dentro do seu próprio sadhana. Sempre cabendo aquela prece sincera. Ó Bhagwan, revele-me a verdade sobre o centro do coração. Gratidão pela questão, gratidão, gratidão. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.